Sejam bem-vindos à leitura do livro dos Salmos. Salmo 35. Castigo dos adversários. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor, e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas, e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles. Dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça, e o teu louvor todo dia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o Salmo 35 é um cântico de serena contemplação, mas um grito visceral
que emana de uma alma em agonia, um eco que atravessa milênios e encontra ressonância em nossos próprios vales de aflição. Neste salmo, a vida do salmista, que a tradição e a evidência interna fortemente sugerem ser Davi, está suspensa por um fio. Ele não enfrenta um inimigo nobre em um campo de batalha declarado, mas a insidiosa e corrosiva força de um ódio ingrato. Falsas testemunhas se levantam, tecendo uma teia de acusações sobre crimes que sua mente jamais concebeu. Uma calúnia que visa não apenas manchar sua reputação, mas aniquilar sua própria existência. Diante dessa avalanche de malícia, ele se volta para o único tribunal onde a verdade prevalece, para o único guerreiro cuja força é infalível. Ele professa sua inocência e apela a Jeová, pedindo que ele seja não apenas seu juiz, mas também seu advogado de defesa, seu campeão na batalha. A oração que abre o salmo: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Usa a mesma linguagem e a mesma metáfora de um processo legal e de um combate físico que Davi emprega em seu comovente protesto a Saul, em 1 Samuel 24:15. Essa correspondência com a situação de Davi durante a perseguição saulita é no mínimo notável e serve como um forte pilar para sustentar a autoria davídica. Os traços distintamente individuais e pessoais do salmo tornam difícil considerá-lo primariamente como um salmo nacional. Embora encontremos ecos de sua linguagem e sentimento nos escritos de Jeremias, a natureza assimilativa do gênio do profeta, que frequentemente se apoiava em declarações anteriores das Escrituras, sugere que ele estava citando ou sendo influenciado por este salmo, e não que ele era o seu autor. A estrutura deste cântico de dor é uma sinfonia em 3 movimentos, uma tríade de súplicas, que, embora partilhando o mesmo tema fundamental, aumentam em intensidade e profundidade. Cada uma das 3 partes é marcada por uma estrutura semelhante. O corpo principal é um clamor desesperado por libertação, entrelaçado com uma vívida caracterização da ingratidão e malícia de seus inimigos e uma firme profissão da inocência do cantor. E cada parte culmina, de forma resoluta, em um voto de louvor. Não devemos procurar por variações melódicas suaves em um grito de socorro. A única variedade que se pode esperar é a de sua intensidade crescente e seu prolongamento angustiado. A divisão tripla, tão comum na literatura hebraica, confere uma sensação de completude e finalidade à sua oração. Se buscarmos uma progressão entre essas 3 seções, podemos observar uma sutil, porém poderosa intensificação. A primeira parte, versículos 1 a 10, foca na alegação de inocência e no juramento de um louvor ainda pessoal, sem referência a outros. A segunda parte, versículos 11 a 18, eleva-se de uma simples profissão de inocência para uma comovente descrição de sua própria beneficência e afeto, que foram retribuídos com ódio puro, e conclui com um voto de louvor que será proclamado publicamente. Finalmente, a seção final, versículos 19 a 28, diminui a descrição das maquinações do inimigo e se expande em um apelo mais prolongado e direto ao julgamento de Jeová, terminando não com um solo de gratidão do salmista, mas com um poderoso coro de todos os seus amigos e aliados, louvando a Deus por sua prosperidade e vindicação. Na primeira parte, somos imediatamente confrontados com a ousadia da fé do salmista. Ele não pede a Deus que simplesmente observe sua luta de longe.
Ele clama para que o próprio Jeová entre na arena. Pleiteia com os que pleiteiam comigo e peleja contra os que pelejam contra mim. A primeira petição evoca a imagem de um tribunal, onde acusações falsas estão sendo levantadas. O salmista pede a Deus que seja seu advogado divino, que assuma sua causa. A segunda petição nos transporta para o campo de batalha. O ataque contra ele não era apenas verbal ou legal, era físico e letal. A luta era uma dura realidade. Assim ele implora para que o Deus dos exércitos seja seu guerreiro. É um voo audacioso da imaginação reverente, que concebe o próprio Jeová, armado e pronto para a batalha, levantando-se para socorrer um pobre homem. Essa postura de Deus antecipa a visão de Estevão, que viu o Filho do Homem em pé, não sentado em repouso no trono, mas erguido em uma atitude de simpatia ansiosa e intenção de socorrer. A panoplia na qual a fé do salmista veste Jeová é puramente imaginativa, uma teologia em imagens. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. O escudo, Magen, e a rodela, Sina, eram peças defensivas de tamanhos diferentes. A menção de ambas, embora não pudessem ser usadas simultaneamente, não é uma imprecisão, mas um artifício poético para enfatizar a perfeição e a completude do poder protetivo de Deus. A defesa divina é impenetrável, e a essa armadura defensiva, ele adiciona as armas ofensivas. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. A palavra traduzida como obstrui o caminho, ou em outras versões, fecha o cerco, pode na verdade se referir a uma arma específica, como um machado de batalha ou uma adaga. Independentemente da tradução exata, a imagem é de Deus não apenas defendendo, mas ativamente impedindo o avanço do inimigo. E então, no meio dessa imagem marcial, a realidade espiritual irrompe com uma beleza avassaladora. Este Jeová armado, empunhando escudo e lança, não profere um grito de guerra, mas sussurra uma palavra de consolo ao homem tremendo que se abriga atrás dele. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Que contraste sublime! A face externa da atividade divina, voltada para o inimigo, é marcial e ameaçadora. A face interna, voltada para seu servo, está repleta de sopros suaves e secretos de consolo e amor. A salvação não é apenas um evento, mas uma declaração íntima de Deus ao nosso espírito. As imagens do campo de batalha e do Deus guerreiro dão forma aos terríveis desejos dos versículos 4 a 6. Essas imprecações, que tanto podem chocar a sensibilidade cristã, devem ser entendidas em seu contexto. Elas não são um desejo de vingança pessoal e limitada, mas o reverso lógico de seu anseio por libertação. Para que ele seja salvo, seus agressores devem ser derrotados. A dificuldade moral desses desejos não é removida ao restringi-los a esta situação específica, mas é indevidamente agravada se os interpretarmos como uma maldição generalizada. Por mais restritos que sejam, eles expressam um estágio de sentimento muito aquém do ensinamento de Cristo, de amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Tentar obscurecer esse contraste é arriscar-se a diminuir a glória do meio-dia do Evangelho, por medo de não fazer justiça à beleza do crepúsculo da antiga aliança. É verdade que as imprecações do saltério não são fruto de uma paixão descontrolada. Os salmistas falam identificando sua causa com a causa de Deus e da justiça. Mas mesmo com todas essas considerações, essas orações contra os inimigos permanecem distintamente inferiores à ética cristã. Quanto mais francamente reconhecermos isso, melhor compreenderemos a progressão da revelação divina.
No entanto, se passarmos do aspecto moral para o poético, que beleza severa encontramos no quadro terrível dos inimigos em fuga, com o anjo de Jeová pressionando suas desbaratadas fileiras. Sejam como a palha diante do vento, impelindo-os o anjo de Jeová. A esperança, presente nas lendas de muitas nações, de que os deuses lutam por seus adoradores, é a fé viva do salmista e, em sua essência, é uma verdade perene. O mesmo anjo que, no salmo anterior, acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor para os livrar, aqui assume um papel ativo, dispersando os inimigos como a palha inútil. E um toque a mais de terror é adicionado à imagem da fuga. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. É uma cena de caos e desespero. Fugindo no escuro, por um caminho lamacento e traiçoeiro, com o vingador celestial em seu encalço, semelhante à fuga dos reis amorreus pelo desfiladeiro de Bet-Horon, quando o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Nem Ésquilo, nem Dante conceberam algo mais concentrado em terror e beleza do que esta imagem. A base para toda essa oração e confiança é a consciência da própria inocência, pois sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem causa abriram para a minha alma. O ódio sem causa é, muitas vezes, o destino dos justos neste mundo caído. Sua própria bondade pode ser a causa, pois os gostos e aversões dos homens são moldados por seu caráter moral. A virtude repreende o vício pelo simples fato de existir, e até mesmo a resistência paciente dos justos pode irritar os maus. Nenhuma hostilidade é tão difícil de transformar em amor quanto aquela que se origina não na atitude de seu objeto, mas da consciência instintiva de contrariedade nas profundezas da alma de quem odeia. Aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus pode decidir-se a ser alvo de muitas flechas de antipatia. Por vezes pontiagudas com ridículo, outras mergulhadas em fel, outras embebidas em veneno, mas sempre afiadas pela hostilidade. As figuras familiares da rede e da cova do caçador reaparecem, expressando os planos engenhosos e traiçoeiros para a destruição, e naturalmente evoluem para o desejo de que a lex talionis, a lei da retribuição, recaia sobre o caçador. Que a destruição venha sobre ele de improviso e que a rede que ele escondeu o prenda. Que ele caia nela para sua própria perdição. A queda do inimigo, no entanto, não é motivo para um prazer malicioso. A alegria do salmista não está na calamidade alheia, mas em sua própria libertação. Então a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. O que ele jura celebrar não é o aspecto retributivo, mas o aspecto libertador do ato divino. Em tal alegria não há nada que seja indigno do mais puro amor que perdoa os inimigos. O relaxamento da tensão, da ansiedade e do medo trazem os momentos mais doces, nos quais a alma e o corpo participam. E até os seus ossos, que antes se consumiam e envelheciam de angústia, dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o roubar. Nenhum prazer físico supera o deleite da simples libertação, da longa tortura da dor, e poucas experiências são tão pungentemente abençoadas quanto passar da tempestade para a calmaria. Bem-aventurados são aqueles que aprofundam e santificam tal alegria, transformando em louvor, e vendo, mesmo nas experiências de suas pequenas vidas, os sinais da grandeza incomparável e do amor sem paralelo de seu Deus libertador. Após este vislumbre de esperança e voto de louvor, o salmista mergulha novamente nas profundezas da sua aflição. Não porque a fé não o tenha sustentado nas alturas que alcançou, mas porque ele precisa percorrer novamente o caminho da súplica, fortalecendo-se com orações persistentes que não são vãs repetições. A segunda divisão do salmo é paralela à primeira, mas com uma ênfase ainda mais pessoal e dolorosa.
A referência a falsas testemunhas que o interrogam sobre coisas que ele ignora pode ser apenas uma continuação da imagem do processo judicial, mas é mais provável que se refira a um fato concreto. Podemos aventurar a pensar nas calúnias que envenenaram a mente excessivamente ciumenta de Saul. A frase "tornaram-me um mal pelo bem" encontra uma coincidência verbal notável com a explosão de arrependimento de Saul em 1 Samuel 24:17. Mais justo és tu, pois tu me recompensaste com o bem e eu te recompensei com o mal. Em meio a esta descrição da ingratidão, um lamento quebra a continuidade da frase como as palavras patéticas do versículo 12b, deixando a minha alma desolada. A palavra hebraica para desolada é usada em Isaías para descrever a perda de filhos, o luto mais profundo. O homem desamparado sentia-se como se tudo o que amava tivesse sido varrido de sua vida, deixando-o sozinho para enfrentar a tempestade. A total solidão da tristeza nunca foi expressa de forma mais vívida. Esta cláusula intercalada soa como um grito de agonia arrancado de um homem sob tortura. Certamente ouvimos aqui a voz de um sofredor individual. E se nós mesmos já estivemos nas profundezas, reconhecemos o som desse grito. A consciência da inocência que marcou a sessão anterior agora se transforma na afirmação de uma simpatia ativa que foi retribuída com um ódio ingrato. O poder da bondade é grande, mas existem almas tão mal condicionadas que se ressentem dela. Há muita verdade na crença cínica de que a maneira mais segura de fazer um inimigo é fazer-lhe uma gentileza. É uma experiência demasiado comum que, quanto mais abundantemente se ama, menos se é amado. O grau mais elevado de participação não correspondida nas tristezas dos outros é visto naquele que ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades. Este salmista, numa medida menor, compartilhou tanto com seus inimigos que, vestido de saco e com jejum, orou pela cura deles quando estavam doentes. A minha oração voltava para o meu seio. Quer a oração tenha sido respondida para eles ou não, trouxe uma bênção reflexiva para ele, pois a simpatia que se esquece de si mesma nunca é desperdiçada, mesmo que não garanta retornos de gratidão. A vossa paz retornará para vós, mesmo que não traga paz a uma casa tumultuada. Ele se comportava como se fosse meu amigo ou meu irmão, andava encurvado e lamentando como quem chora por sua mãe. Ele pintou a imagem de um enlutado, com a cabeça baixa, o andar lento e as vestes de luto. O reverso dessa imagem de genuína simpatia é apresentada na conduta dos seus objetos quando chegou a vez do salmista sofrer. Mas na minha adversidade, eles se alegravam e se congregavam. Congregavam-se contra mim homens abjetos que eu não conhecia. Dilaceravam-me e não cessavam. Sua calamidade era um banquete para os ingratos. Os versículos 15 e 16 são em partes obscuros, mas o sentido geral é claro. A palavra traduzida como abjetos é única e seu significado é duvidoso, mas a ideia de homens de baixa estirpe, de caráter vil, se juntando ao coro de zombadores, se encaixa no contexto. A comparação no versículo 16a é extremamente difícil no original hebraico. Como profanos zombadores de bolo. A explicação mais comum é que se refere a parasitas em festas, bufões que entretinham os convidados em troca de um pedaço de comida, muitas vezes caluniando outros para agradar ao anfitrião. Independentemente da imagem exata, o ponto é claro. Eles o ridicularizavam cruelmente, rangendo os dentes contra ele em um frenesi de ódio. Diante dessa imagem de perigo e traição, a oração do salmista irrompe novamente. Senhor, até quando olharás para isto? Para ele, ver Deus permanecer sem intervir é estranho, e o tempo parece se arrastar, pois os momentos se arrastam quando a tristeza é a carga, e a ajuda de Deus parece lenta para os corações torturados. Mas a impaciência que se expressa a Deus é, por fim, acalmada. Embora o homem que clama até quando possa sentir que sua vida está entre leões, ele rapidamente mudará seu tom de petição para um de ação de graças.
ele pede a Deus que resgate sua alma de suas assolações e sua única vida dos leões. A designação da vida como minha única, como no Salmo 22:20, aumenta a seriedade da petição com o pensamento de que, uma vez perdida, ela nunca poderá ser restaurada. Um homem tem apenas uma vida, portanto ele a considera tão preciosa. A misericórdia implorada por essa alma solitária será o motivo de um louvor público. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Agora, a gratidão não é mais um solilóquio privado. As bênçãos individuais devem ser reconhecidas publicamente, e o louvor que daí decorre pode ser usado como um apelo a Deus que liberta os homens para que possam anunciar as virtudes daquele que o chamou da angústia para a sua maravilhosa paz. A terceira e última divisão do Salmo percorre o terreno semelhante ao anterior, mas com a notável diferença de que a oração por libertação é mais extensa e o louvor resultante emana de toda a grande congregação, que se junta como um coro ao canto solo do salmista. As referências anteriores à sua inocência, ao ódio sem causa, às mentiras e tramas e à raiva aberta são repetidas. Não se alegrem de mim os meus inimigos injustos, nem pisquem os olhos os que me odeiam sem causa. Eles trocam olhares de cumplicidade, tramando enganos contra os pacíficos da terra. Eles abrem a boca contra ele, dizendo: "Ahá, os nossos olhos o viram." Eles consideram seus planos tão bem-sucedidos que já celebram a vitória, bufando de desprezo pelo desamparo de sua vítima. Mas o salmista contrapõe a esse olhar malicioso o olhar de outro olho, infinitamente mais poderoso. Tu, Senhor, o viste, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Normalmente no saltério, o ver de Jeová é sinônimo de sua ação salvadora. Mas aqui, como no versículo 17, as duas coisas estão separadas, como tantas vezes estão, de fato, para a prova da nossa fé. A aparente inação de Deus não refuta seu conhecimento, mas a alma suplicante pressiona sobre ele o seu conhecimento como um apelo para que ele não permaneça surdo ao seu clamor, nem distante da sua ajuda. Os olhos gananciosos do inimigo que cercam o salmista se vangloriam de sua presa, mas ele clama em voz alta ao seu Deus e ousa falar com ele como se ele estivesse surdo, distante, inativo e adormecido. Desperta e levanta-te para o meu julgamento, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. A imagem do processo judicial reaparece de forma ainda mais completa aqui. Minha causa é um substantivo cognato do verbo traduzido como pleitear no versículo 1. Julga-me não significa pronunciar uma sentença sobre meu caráter, mas faze-me justiça neste meu caso contra os meus inimigos gratuitos. Novamente ocorre a oração por sua confusão, que claramente não tem um escopo mais amplo do que o assunto em questão. Não é uma violação da caridade cristã orar para que os planos hostis e maléficos fracassem. A imaginação vívida do poeta ouve as exclamações triunfantes do ódio satisfeito. Ahá, conseguimos o nosso desejo, nós o devoramos. Ele resume o caráter de seus inimigos em dois traços: a alegria maliciosa na sua dor e a autoexaltação em sua hostilidade contra ele. Finalmente, a oração que passou por tantos sentimentos se assenta na contemplação repousante dos resultados certos da libertação segura de Jeová. Um recebe a bênção, muitos se alegram com ela. Numa antítese significativa à alegria dos inimigos, está a alegria dos amantes e amigos do homem resgatado. O dizer deles se opõe às vanglórias silenciadas dos perdedores do processo. Estes últimos se engrandeceram contra ele, mas o propósito final da libertação de Jeová será que os corações verdadeiros o engrandeçam. Folguem se alegrem os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade de seu servo. O vencedor na causa dará todo o louvor ao juiz, e ele e seus amigos se unirão em louvores que não se concentram em si mesmos, mas em Deus.
Aqueles que se deleitam em sua justiça concordam com Jeová e o engrandecem porque ele se apresa da paz de seu servo. Enquanto eles entoam seus louvores em um grande coro, o humilde suplicante, cujo grito trouxe o ato divino que despertou todo este cântico crescente, fará da justiça e do louvor de Deus a sua meditação contínua. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Este é o fim correto das misericórdias recebidas. Quer haja muitas vozes para se unirem em louvor ou não, uma voz não deve se calar, a do receptor das bênçãos. E mesmo quando ele faz uma pausa em seu canto, seu coração deve continuar a murmurar ou sussurrar sobre a justiça de Deus todo dia que aprendamos deste salmo a levar nossas queixas mais profundas, nossa dor pela traição e nossa sede de justiça ao Senhor, confiando que Ele é o nosso advogado e o nosso guerreiro, e que ao experimentar sua libertação, nossas vidas se tornem uma meditação contínua, um sussurro incessante de gratidão que fala da sua justiça e do seu louvor, por todo dia e por toda a vida. Reconhecendo a grandeza de Deus, vamos encerrar com uma breve oração. Curva sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos por Tua palavra que hoje nos recorda a Tua grandeza e Tua santidade. Tu és o Deus que reina sobre as águas, que governa sobre as tempestades, que está entronizado para sempre. Dá-nos, Senhor, a graça de viver em constante adoração, reconhecendo que só Tu és digno de glória. Ensina-nos a temer a Tua voz e a alegrar-nos em Tua santidade. Sustenta-nos com Tua força e abençoa-nos com Tua paz. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou desta leitura, bem como seus familiares. Derrama sobre eles a Tua presença, dá-lhes livramento, provisão, saúde e esperança. Que a Tua voz, que é poderosa e majestosa, seja também doce em seus corações, trazendo direção, consolo e alegria. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Amado irmão e amada irmã em Cristo Jesus, se essa leitura e reflexão edificaram a sua vida, compartilhe com outros irmãos para que também sejam abençoados pela palavra de Deus. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos bíblicos que gostariam de ver também em nosso canal. A opinião dos irmãos é muito importante para que juntos cresçamos em graça e conhecimento do nosso Deus. Que Ele, por meio de Cristo Jesus, te abençoe ricamente. Amém.